Olá pessoal, tudo certinho? Hoje eu estou aqui para falar de uma técnica de arte-terapia que chama colagem e que também é uma técnica que atende aos 3 pilares da sustentabilidade. E em se tratando de sustentabilidade, ninguém melhor do que a minha convidada para explicar para vocês o que são exatamente esses 3 pilares, Marina Sustentável. Então, gente, a técnica da colagem, ela é por si só bem sustentável. Eu vou falar um pouco sobre os 3 pilares da sustentabilidade, que são o social, o econômico e o ambiental. Então, assim, por que a colagem é sustentável? Primeiro, o primeiro pilar, o social, ela cuida do ser humano, né? Ela é uma ferramenta para cuidar do ser humano, ou seja, social, economicamente viável, porque a gente consegue fazer essa colagem com o resíduo de revista, né? A gente pode, com realmente o lixo, né? Que eu chamo de resíduo, porque eu acho que a gente tem que parar de chamar de lixo. Porque lixo é quando realmente não tem mais para onde correr, não tem como reciclar, não tem como reutilizar. Aí é lixo. Mas até então é resíduo. Então a gente reutiliza, então sai um custo muito barato, a gente pode até fazer a cola, né? Fazer com farinha, e aí fazer essa cola, não precisa também comprar a cola. O pilar social, o econômico e o ambiental, porque justamente a gente vai estar deixando de poluir, porque mesmo o papel tendo um período de decomposição muito menor do que o plástico, existem papéis que têm plástico na composição. E o papel de revista, normalmente, ele é colorido. Então, aquela tinta, ela é tóxica, ela tem produtos químicos, né, que agridem o nosso meio ambiente. Terapeuticamente falando, né, a colagem ela tem um poder ainda maior exatamente porque ainda que a pessoa não saiba, ela consegue pegar emocionalmente a pessoa pelo viés social, econômico, tá? E ela ainda pode ser usada como uma técnica, como terapia. A pessoa pode fazer colagem só para se distrair, por exemplo. Não necessariamente precisa que ela esteja dentro de um set terapêutico, dentro de um set de arte-terapia. Mas ela pode fazer a colagem como arte, como terapia. Ou seja, enquanto ela está fazendo, ela está se distraindo e ela está socializando. Inclusive tem rodas de colagem, por exemplo, onde pessoas se encontram para fazer colagem, para conversar e se distrair. Verdade, a gente estava até conversando que lá, eu estava contando que em São Paulo tem essas rodas de colagem que acontecem com idosos voltados especificamente para idosos com Alzheimer. Então, assim, uma vez por mês esses idosos se reúnem, né, com acompanhamento de arte-terapeutas, e aí eles se reúnem para fazer essa técnica e se socializarem também, né? Trabalharem um pouco nesse caso do Alzheimer, né? Isso ajuda. Ajuda bastante. Por quê? Porque se você pedir para um idoso que tem Alzheimer, aliás, para uma pessoa que tem Alzheimer fazer um desenho, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade imensa. Muito provavelmente ele vai fazer os rabiscos que são chamados rabisco de base. Eles não vão conseguir fazer uma forma mais concreta, que represente algo concreto. Por conta da falha cognitiva. E a colagem, ela quebra com essa limitação, tá? Porque ele vai ser atraído pela imagem que chama a atenção dele e que de alguma forma faça algum link com uma experiência de vida. Então, por exemplo, um idoso com Alzheimer folheando a revista, ele vai escolher uma imagem que tem uma praia, por exemplo. Provavelmente ele não lembra de quando ele esteve naquele lugar, em um lugar parecido com aquele, mas aquilo faz despertar nele um sentimento de atração entre ele e a imagem. E é uma das formas de fazer com que a pessoa que tem Alzheimer consiga contar parte da sua história, é através da colagem. A colagem é uma técnica espetacular, tá? Ela pode ser usada no set terapêutico, ela pode ser usada como uma forma de distração e ela pode também ser usada para produzir elementos decorativos. Você pode fazer uma colagem porque você quer decorar um ambiente com colagem. Como aqui, por exemplo, tem 3 quadros feitos com colagens. Que foram feitos especialmente, foram trazidos especialmente para montar o cenário. Gente, e assim, a revista, por mais que as pessoas não consumam mais tanto revista, mas a gente pode pegar também de cartaz de anúncio, de
supermercado, do shopping, algumas lojas ainda fazem os encartes. Rótulos, embalagens, na verdade, qualquer coisa que você queira que tenha algum significado para você. Tem pessoas que escolhem em revistas, em encartes, palavras que fazem referência a algo que para elas fazem muito sentido. E aí elas recortam e montam seguindo o padrão que cada um escolhe ter, tá? Ela não traz nenhum tipo de limitação, não precisa ser determinado tipo de papel, não precisa ser determinado tipo de cola. Não, você pode usar o que você tem. Inclusive, eu costumo solicitar às pessoas que não joguem as revistas fora, porque elas podem ser reaproveitadas e elas podem trazer muito benefício, elas podem aliviar a tensão de algumas pessoas, elas podem servir como elemento terapêutico para outras pessoas. Elas podem virar, como eu já falei, elementos decorativos. E, além disso, não agride o meio ambiente, não é verdade? Justamente. Então, a gente fica muito, às vezes, preocupado em comprar coisas, não é? Então, assim, de fazer uma atividade até com um filho, ou com um pai que está com Alzheimer, sei lá. E aí a gente fica muito na preocupação de gastar com isso. E a gente pode fazer... Pode, atividade, uma atividade ótima, com baixíssimo custo e muito relevante e de muito valor, né? Sim, exatamente. Que vai trabalhar vários aspectos da pessoa. Porque mesmo que você consiga revistas iguais, você pega imagens iguais, mas você vai cortar de forma diferente, você vai montar de forma diferente, né? Cada peça é extremamente única. E aí, uma dica importante, né? Principalmente para quem for usar colagem com pessoas que têm ainda pouca habilidade manual ou que já tem algum comprometimento cognitivo. Porque alguém pode dizer assim, mas eu não gosto de disponibilizar a tesoura. Existe um método em que você escolhe uma série de imagens que você entende que tem a ver com a história daquela pessoa ou com o que ela gosta, e aí você disponibiliza várias imagens já cortadas. A pessoa vai escolher quantas quer e monta. E vai dar uma colagem do mesmo jeito, representativa, porque ela está fazendo a partir da escolha dela, embora você tenha disponibilizado as imagens já cortadas. Legal, porque você já pode fazer no seu repertório de imagens e aí fazer até nas feiras agora, né? Pode até fazer uma atividade que... Exatamente. Né? Quando eu pego uma revista, eu já vou logo catando as imagens. Às vezes eu não sei nem que colagem vai ser, que tema vai ser. Mas eu gostei, aquela imagem me atraiu, eu já guardo. Eu tenho uma pasta só de imagens já recortadas. Alguma hora eu sento, monto tudo direitinho, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida com relação à colagem, alguma curiosidade, se quiser experimentar, entre em contato comigo, a gente marca uma oficina e a gente pode fazer. E eu vou ter o maior prazer de atender todas as necessidades relativas a esse tema, tá? Eu deixo aqui o meu agradecimento enorme à Marina, pela disponibilidade de falar sobre sustentabilidade e que a gente consiga cada vez mais fazer projetos que associem e que agreguem, né, conhecimentos.